Hoje vamos falar sobre o processo da edificação. Se esse vídeo interessou você, eu quero que você continue nesse vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho desse livro aqui. E aí, tá tudo bem com vocês? Graça e paz, querido povo da fé, Deus abençoe sua vida. Hoje é quarta-feira e hoje aqui é dia da gente conversar sobre o nosso livro, né? O Andar no Espírito e o Andar no Poder com o pastor David Robson. Hoje vamos falar sobre o processo da edificação. Prometo que a gente não vai demorar muito não, mas eu quero estar passando para vocês aqui o nosso conteúdo, porque é muito importante a gente poder estar passando com as passagens bíblicas para vocês poderem estar entendendo sobre esse processo da edificação. Quando você está orando em língua, o que ocorre dentro de você nesse exato momento quando você está ali liberando as línguas, né? E se você ainda não ora em línguas, vamos estar orando pela sua vida para você também estar ativando aí as línguas também para você. E é claro, querido, uma coisa é certa, aquele que ora em línguas, começa a ter essa prática contínua na sua vida, ele nunca mais será o mesmo. A sua vida espiritual, ela começa a mudar. Como mudou na minha vida no ano de 2014, tá bom? Bem, a finalidade aqui hoje do nosso vídeo não é a gente falar um pouquinho mais. Prometo um dia que a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse processo da edificação que eu comecei no ano de 2014, tá bom? Bem, querido, vamos lá, vamos falar um pouco aqui desse livro aqui, que tem sido assim um grande divisor. Quero desde já agradecer os nossos inscritos aí. Você, amado, você que está vendo esse vídeo aí, deixa o comentário aí, fala algumas experiências que você tem tido, né, dessa língua sobrenatural. Tá bom, queridos? Bem, estou no capítulo 9 aqui do livro Andar no Espírito, Andar no Poder, na página 201. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse processo da edificação. Então, eu vou estar lendo algumas partes do livro aqui e a gente vai parando, a gente vai meditando um pouquinho na palavra, vamos caminhando aí, vamos deixar o rio de Deus fluir na nossa vida, tá bom? Bem, o processo da edificação. Você está começando a entender quão amplo, profundo, alto é realmente esse assunto das línguas. Bem, ainda há muito território para ser explorado. Querido, há um mistério muito grande ainda nesse processo da oração em línguas, né, do nosso espírito se comunicar com o Espírito de Deus. Deixe-me levar algo mais além. Dentro do processo da edificação que ocorre à medida que você permite que o Espírito ore através de você. Então, quando você está orando em línguas, querido, é claro que o Espírito Santo está orando por você. Como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que ele intercede por você, quer dizer, ele ora por você, tá bom? O que significa edificar o seu espírito? O que edifica, o que significa a edificação do seu espírito? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, o que diz, amado? Diz assim, vou pegar a palavra aqui, porque aí a gente... O que significa? O que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu anotei aqui na minha Bíblia aqui a palavra edificar-se, que significa no grego recarregar. Preste atenção. Edificar-se no original do grego é recarregar. Então, quando eu estou orando em línguas ali, algo está sendo carregado aí na sua vida. Bem, vamos lá. A palavra edificação é derivada da palavra edifício, a qual significa uma construção maciça e magnífica. Então, quando você ora em língua, você está erguendo uma superestrutura, uma operação divina para dentro do seu espírito, a fim de acomodar a unção de Deus e qualificar você para o seu chamado divino. Olha, queridos, isso aqui é muito importante a gente poder dizer e parar aqui. O que acontece? Eu fui consagrado pastor no ano de 2010, na Assembleia de Deus de Angra dos Reis, do estado do Rio. Até então não sabia o meu chamado. Eu tinha um chamado que eu entendi que era um chamado de pastor,
Mas a partir do momento, amados, que eu comecei a orar em línguas, eu comecei a observar aquilo que estava fluindo mais em mim. O meu chamado estava fluindo mais. E é interessante isso quando você começa a mergulhar na prática da oração em línguas, amado, que Deus o campo espiritual dentro de você, você começa a enxergar o propósito que Deus começa a revelar por você através do Espírito Santo. Então, quando você está ali orando em línguas, orando, o seu chamado, ele vai ficar mais, digamos assim, mais palpável. O seu chamado vai ficar mais visível. Você vai começar a fluir mais no seu chamado. Por isso que a edificação pessoal ela é importante. Por isso que você tirar todos os dias um tempo de oração em línguas vai ser um benefício para você. Você que está orando em línguas, você que parou, você que... Amado, em nome de Jesus, volte a orar em línguas. Volte a orar em línguas. Pastor, eu não consigo orar 1 hora. Pastor, eu não consigo orar 2 horas. Amado, 20 minutos já é alguma coisa. Já é uma edificação que está sendo construída dentro de você. E é interessante que o David Hobbes fala uma coisa muito tremenda, que ele fala assim, quando você ora em línguas, você está erguendo uma super estrutura dentro de você. Aleluia! Ah, querido, quando você começa esse processo da edificação, quando você entende a edificação, esse processo dentro de você, muitas coisas começam a mudar dentro de você. E automaticamente, mudando dentro de você, ao seu redor também começam as coisas se movimentarem. Foi o que eu falei. Eu, quando comecei essa prática em 2014, eu achava que eu tinha um chamado. E o Espírito Santo me revelou exatamente o propósito que Deus tinha na minha vida. Ah, amado, é muito bom. Então, quando você está orando em línguas, uma superestrutura está sendo erguida dentro de você. Quer dizer, como fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, né? Edifica-se, quer dizer, é algo que está sendo recarregado dentro de você. Gente, isso é muito forte, isso é muito tremendo. Então, amados, bem, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quero só deixar aqui, eu não posso deixar o vídeo muito longo, senão fica uma coisa muito grande e as pessoas não assistem. Qualquer coisa eu vou fazer o processo da edificação 2, tá? Então, aquele que está orando em língua, está se erguendo dentro dele uma superestrutura espiritual, no espírito. Na maioria das vezes, quando os ministros pregam sobre o assunto de línguas, eles enfatizam o fato de que quando você ora em língua, você carrega o seu espírito de maneira que você carregaria uma bateria. Presta atenção. Entende? Normal. Eles dizem que o seu espírito está, na verdade, recebendo uma carga espiritual. Você está recebendo uma força palpável, uma unção, como uma eletricidade. Aleluia. Então, mais tarde, quando você impõe as mãos sobre alguém, essa força palpável faz bum. E o poder de Deus vai dentro da pessoa para curar, libertar livre. Glória a Deus. Isso é muito forte. Isso aqui é muito tremendo. Tem uma parte da minha vida, querido, quando você começar a orar muito em línguas, eu não sei você, mas o Espírito Santo, às vezes quando a gente está numa reunião, até no meu trabalho, querido, já aconteceu de alguém orar em línguas no meu trabalho. Você acredita nisso? Quando você começa a entrar muito nessa prática, quando você entra muito na prática da adoração, quero falar muito sobre adoração aqui no nosso canal, no livro do David, o jejum, tem muita coisa ainda para a gente galgar ainda, a caminhada é longa, mas todas as quartas a gente vai estar sempre deixando um vídeo aqui. É interessante, querido, que quando eu comecei a mergulhar muito em oração em línguas, quando as pessoas falam assim, eu não oro em línguas ainda, então vem para cá, eu quero orar pela sua vida. Você vai começar a orar em línguas. Aí eu pego a palavra de Deus, passo para ela o que é a oração em línguas,
Porque Deus não vai dar nada algo a você sem um entendimento. Grava isso no seu coração. Deus não dá algo a nós para não deixarmos confusos. Deus não faz isso. Primeiro Ele vai te dar um entendimento para você receber aquilo que é do céu. Então eu converso, falo um pouquinho sobre a oração em línguas, explico para ele, eu vou na Bíblia, vou na passagem, e a pessoa ela crê. Porque orar em línguas é por fé, amado. Você orar em línguas é por fé. Não adianta, você tem que crer. Você crê. Eu creio, então eu vou orar em línguas. Se a oração em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, então eu tenho que orar para me edificar. Há uma edificação dentro de mim. Mas por que, pastor? Então por que muitas pessoas não oram em línguas? Porque não passa muito base desses ensinamentos para as pessoas. Sabe, infelizmente hoje, graças a Deus que hoje tem um povo que está orando em línguas, hoje tem um povo que está ensinando, tem muitos canais aqui no YouTube, muitos canais que falam sobre oração em línguas, você digita aí oração em línguas, tem muitos canais bons, o próprio Luciano Subirá, ele fala sobre a oração em língua, o pastor Alisson Júnior, o pastor Conceição também, um grande homem de Edson Conceição aí, bota aí Edson Conceição, oração em língua, ele tem uma gama de orações em línguas. Então, amados, entenda uma coisa, eu preciso edificar o meu espírito, mas há um processo, há um caminho para isso. Pastor, eu vou orar em línguas e eu já estou edificado. Não, querido, porque tem coisas que dentro de nós precisam ser demolidas. Essas coisas precisam ter algumas Babilônias que precisam ser destruídas. Tem entulhos dentro de nós que precisam ser arrancados. E só na edificação pessoal que isso é arrancado. Não tem outro jeito. Aquilo que a palavra de Deus vai fazer, ela faz. Aquilo que o jejum para fazer, a palavra não vai fazer. Aquilo que o jejum vai fazer. A mesma coisa é a oração em língua pessoal. Aquilo que é para oração em línguas fazer, o jejum não vai intervir. Uma coisa é uma coisa, uma prática é uma prática. Então, queridos, o vídeo vai ficar grande. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui. Na próxima quarta-feira, eu prometo a vocês que vamos falar um pouco, vamos entrar mais sobre esse assunto. É um assunto muito grande, é um assunto muito longo. Como o David falou assim, tem muito campo ainda a ser explorado ainda no espírito sobre a prática da edificação pessoal, tá bom? Mas o vídeo vai ficar um pouquinho grande, então eu vou terminar aqui. Na próxima quarta-feira eu posso contar com vocês? Posso contar com você na próxima quarta? Olha, então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, aperta esse botãozinho aí, inscreva-se aí, inscreva no nosso canal também e também não deixa também o seu like também, que ele é importante, porque o YouTube vai entender que o conteúdo que está sendo passado aqui está sendo muito importante, está sendo bacana para você. Então, não se esqueça de deixar esse like. Na próxima quarta-feira, estamos juntos, tá bom? Querido, uma coisa que eu vou falar, ore em línguas, graça e paz.